Fala galera, vamos para a continuação da nossa série de vídeos sobre a política do Commander, né, e como a gente pode enxergar a geopolítica a partir disso. No vídeo anterior a gente estava no primeiro nível, onde era o lado instintivo que predominava e o lado técnico do jogo. Né? Ali era muito mais a parte propriamente técnica do jogo e alguns detalhes em torno disso, em torno do instinto, da devolução disso, né, da resposta, da reação. É muito mais um jogo de ação e reação. Agora a gente entra no nível 2, que é algo mais próximo do poker player, né, que é você enxergar o jogador. Muito além do jogo é o jogador, né? E, e a gente começa a entender sobre a psicologia do jogador. E a gente vai usar isso a nosso favor para ganhar o jogo, né? A gente também vai poder também fazer essa similaridade com a vida, né? Que nem a gente fez no vídeo anterior. Mas vamos lá, vamos deixar implícito essa parte. Vamos falar propriamente da teoria política ali. A partir do momento que você entra para o nível 2, você já encara não somente o jogo na parte técnica, porque você observa que a parte técnica não é o suficiente. Eu vou falar isso mais pro final. E sim a dinâmica entre os jogadores. Ainda não tenho a total noção da dinâmica como mesa, isso vai entrar para um outro nível. Mas você já entende que o mais importante é os jogadores. Então, vamos lá. Quando você entende a psicologia, ou melhor, você conhece os jogadores, você sabe, por exemplo, que o jogador X reage a provocações, o jogador Y remove especificamente de acordo com algum medo dele, ele tem medo de combo. Então ele viu meramente alguma peça de combo, ele já remove. Ele viu meramente uma carta super agressiva, que remete a algum trauma, alguma coisa que ele teve com decks agressivo, ele já remove. Você começa a ler o jogador, ler as jogadas vão te dizendo sobre esse jogador. Ou, por exemplo, um player Z entra em pânico com um tipo específico de carta. Carta que compra, carta que destrói, carta que anula. Então você vai enxergando essas nuances e vai entendendo como é a psicologia desse jogador na mesa. E isso vai te dar uma clara vantagem. Você vai poder blefar a ameaça, né? A parte de blefar vai ser muito importante para você induzir a muitas coisas. Você vai também induzir a gasto de recurso. Isso é muito importante porque ao longo no decorrer do jogo ele trata assim de recurso, então é muito importante a administração desse recurso e fazer o oponente reduzir os recursos dele. E você vai poder também redirecionar o medo. A partir do momento que você conhece os jogadores, você tem essas vantagens e você pode tomar essas ações, né? E é onde vai também entrar para um outro ponto da política do nível 2, que é a manipulação, onde ocorre alguns tipos de manipulação, né? A manipulação nesse nível de jogo, ela é bastante usada, mas ela é uma armadilha. Ela pode ser atraente para os jogadores mais articulados, que tem um poder de convencimento melhor, né? Porém, ela pode causar uma certa desconfiança com a mesa, né? E ela pode causar um certo antagonismo para próximas builds, mas a gente vai entender isso em outros níveis. Mas inicialmente pode acontecer isso, né? No decorrer do tempo, a sua fala ela vai valer menos, sua posição inicial vai ser suspeita, né? Porque se você ganhou através de manipulação e isso for percebido pela mesa, né? Então isso vai causar nos outros jogadores uma sensação de que eles foram enganados. E você vai se tornar um antagonista e você vai ser o foco da mesa. A gente pode entender isso no contexto geral. Por exemplo, numa guerra, esses vários detalhes, você conhecer seu inimigo, você ter a vantagem sobre ele, você poder diminuir os recursos dele. Aí você vê um outro inimigo que quer manipular, mas os demais que estão em pé de igualdade ou que têm as suas ameaças, já começa a perceber o tom de manipulação dele, já começa a ficar com uma pulga atrás da orelha. Então percebe que isso também tem muito a ver com
A gente pode usar isso muito como contexto mundial, de geopolítica ou de guerra. Enfim, com a manipulação também vem as alianças, que também é muito comum acontecer. Dois jogadores se unir para derrotar um outro jogador que virou uma ameaça, ou mesmo 3 contra 1, né? Ou 2 contra 2, pode ser também. Ali já é um princípio de política, mas para a grande maioria dos jogos e jogadores de Commander, fica nos 2 primeiros níveis. Os 2 primeiros níveis. E a gente vai entender por que o nível 3 já é um nível avançado. Mas aqui, de fato, quando há manipulação e quando há aliança, já tem uma questão mais complexa já de política, porque já surgem perguntas mais complexas que faz você trocar os poderes, trocar a noção de quem é o perigo, de como você pode progredir, ajudar sem ser prejudicado, né? Uma das perguntas que surge quem vai ficar melhor depois que esse oponente for destruído? Depois que ele for enfraquecido? Quem vai ficar bem posicionado desses 2 aliados? Né? Que só pode restar um. A outra dúvida eu não posso ajudar mais essa pessoa a ponto dele se tornar um risco futuro. Então, o quanto eu posso ajudar essa pessoa antes que ele se torne um real inimigo? Então, isso também é uma das preocupações com relação à aliança, né? E o gancho que vai fazer justamente a pessoa ir para o nível 3 está ligado a entender porque a manipulação é uma armadilha, é arriscado, e as perguntas e respostas que levam a uma aliança. Isso pode te ajudar a entrar para o nível 3 da política do Commander, do mesão. E uma percepção que se cai por terra, já do primeiro e do segundo indo por terceiro, não é o melhor deck, nem necessariamente o melhor jogador que vence uma mesa de Commander. Quando essa pergunta surge, o jogador no nível 1 ele já esquece, ele já vai para o nível 2, ele já entende isso. E quando ele começa a refletir simplesmente por causa da segunda parte, não é o melhor jogador, aí ele pode começar a entrar para o nível 3. E a gente vai falar isso no próximo vídeo. Valeu, galera!